Depois do filme Eclipse Mortal, estrelado por Vin Diesel, vem a sua grande continuação, que é A Batalha de Riddick, de 2004, trazendo Vin Diesel na pele de um Furiano, uma raça que foi extinta pelos Necromongers, que além de eliminar as principais raças do universo, eles ainda catequizam, eles inserem a sua crença e a sua religião de um modo que ainda é uma escravização geral do povo restante. Muito sucesso esse grande blockbuster, trazendo também Tandy Newton, Carl Urban, Jessica Tandy e outros. O filme é de 2004 e envelheceu bem. Tá com um efeito especial bacana, legal. Apesar de já ter se passado 20 e poucos anos, ele está bem na película e completa, né, o seu papel como diversão para toda a família. Apesar de ter umas cenas de violência, isso, aquilo, tal, é recomendado para toda a família. É sobre isso que eu vou falar hoje. Lembrando que hoje a gente tem uma nova ferramenta, uma dica que um amigo meu, Emerson Penerari, passou pra gente, de comentar o filme na íntegra. Mas até um ponto eu vou sem spoiler e depois de um outro ponto eu começo com os spoilers. E eu aviso vocês que aí quem quiser ver o filme depois, isso, aquilo, e se surpreender, para por ali. E quem já tiver visto, e aí por conta e risco continua vendo o vídeo. É isso. Então logo mais depois da vinheta eu tô começando então. Bora lá então? Bora lá então? Fala pessoal, tudo bem? Olha, eu sou o Gleison Macalas Paulino, escritor nas horas vagas e em tempo integral, mas isso não é um hobby, hein? Vamos deixar tudo as claras entre a gente para não ficar nenhum mal entendido. Tudo bem? Combinado então? A Batalha de Riddick de 2004, estrelado por Vin Diesel, começa com ele sendo perseguido num planeta muito gelado, do qual ele fugiu por 5 anos depois do primeiro filme, Eclipse Mortal, e ele consegue desvencilhar de seus seguidores, de seus perseguidores, e ele consegue eliminar um a um e ainda tomar sua espaçonave e sair daquele planeta, indo para um outro planeta da qual apenas uma pessoa sabia do seu paradeiro, e ele vai cobrar essa pessoa por causa disso. É um religioso, Kate David faz o papel desse religioso, e ele o persegue, ele está prestes a obter uma vingança contra ele, só que ele recua ao ver que Kate David tem uma filha nova, tem família, isso e aquilo. E no seu planeta natal, os Furiosos, Vin Diesel nesse filme é um alienígena de uma raça que são os Fúrios, que exímios lutadores, são muito resistentes. Ele tem um olho que é cor de prata, luminoso, único. Nunca tinha visto um olho igual aquele no cinema. Então, bora lá então, bora lá então, bora lá então. E essa raça foi exterminada pelos Necromongers, uma raça suprema de seres alienígenas que eliminam seres por todo o universo, e os que restam desses seres, eles catequizam, eles obrigam a fazer parte da sua religião, uma espécie de religião que eles inserem alguns metais no pescoço lá, aí a pessoa fica meio abobada, fica meio cega por aquela sua crença. Depois que ele está nesse planeta, ele é capturado novamente
e enviado para um planeta prisão. Lembrando que eu falei para você que, bom, essa é a premissa principal do filme. Até aqui é só uma instigação para você ver o filme. Se você não viu ainda, procure ver. É entretenimento para toda a família, apesar do grande índice de violência. Mas daqui em diante eu já vou dar mais spoilers, vou contar a história do jeito que ela é. Quem assistiu continua e quem não assistiu e quer ver esse filme na íntegra, para por aqui, está bem? Vin Diesel é enviado para um planeta prisão onde ele é aprisionado e ele encontra uma sobrevivente que era uma criança e agora já está uma mulher adulta nessa prisão, onde ele luta contra os presos, ele elimina alguns presos, tem umas criaturas que são semelhantes a uma espécie de lobos alienígenas, que ele logo faz amizade com alguns deles, por um instinto animal que o animal tem, de superioridade, eles se encontram e acabam fazendo amizade. Ele consegue fugir dali, levando alguns outros prisioneiros junto com ele. Só que nesse planeta, o Sol é mortal. Então, conforme surge o Sol, ele elimina a carne alienígena e de qualquer outro ser vivo na face daquele planeta. Então eles têm um tempo para chegar numa outra estação onde tem uma nave, só que Karl Urban foi designado pelo seu superior para encontrar Vin Diesel e eliminá-lo, trazendo ele como morto para o seu planeta, ou seu corpo, ou a sua eliminação. O líder dos Necromongers é um ser que participou do submundo e depois voltou com poderes. Ele se move numa velocidade sobre-humana e deixa um rastro residual dele mesmo por onde ele, quando ele faz uso desses poderes. Então ele é o ser supremo dos Necromongers e ele os comanda. Vin Diesel persegue essa espaçonave, tem uma troca de tiro violenta, uma luta. Karl Urban com seus homens consegue cercá-los, só que chegando lá acontece um fato inédito. Uma entidade espiritual do planeta Furious toca o corpo de Vin Diesel e manifesta um poder que elimina todos os homens ao seu redor, inclusive fere Karl Urban. E ele pensa que o Vin Diesel está morto, só que o Vin Diesel não está morto. E há um outro Furious também, membro desse planeta, que se encontra com Vin Diesel depois que Karl Urban foge dali com a sua espaçonave, voltando a se juntar com os Necromongers. E esse ser, ele também ele se autodestrói, indo para fora, saindo com o sol ardente lá, que carboniza ele e o elimina. Só que Karl Urban levou a moça que era amiga do Vin Diesel, que foi uma criança que ele resgatou, e ele estava também trazendo ela com ele leva ela até o planeta dos Necromongers. Chegando lá, Vin Diesel se mistura com eles, se mistura furtivamente, até chegar na luta contra esse supremo senhor dos Necromongers, para se vingar pela eliminação de toda uma raça, de todo o seu povo. Karl Urban também tem planos próprios de aproveitar a brecha do Vin Diesel lutando com ele para eliminar esse ser, e Tandy Newton, a sua mulher, o incentiva a fazer isso, para que ele se torne o líder dos Necromongers. A luta é feroz e desleal, só que o Necromonger, graças a esses poderes que ele tem, sobrenaturais, ele leva uma grande vantagem sobre o Vin Diesel, e ele aplica uma surra sonora. Só que como o Vin Diesel é casca grossa, ele resiste até o fim. E numa tentativa do Karl Urban de eliminá-lo quando ele está enfraquecido, quando ele é atingido, ele se desloca na velocidade para cima de Vin Diesel, que coloca uma adaga de seu planeta natal bem na sua cabeça, o matando na hora e o eliminando. E como ele conseguiu isso, por tradução dos Necromongers,
ele se torna o rei deles e Karl Urban lhe presta continência. E é aí que acaba o filme. A sua amiga é morta durante essa luta e ele se sente meio vazio, mas líder da raça que exterminou todos os seus conterrâneos, o seu planeta natal. E é assim que acaba esse grande blockbuster de 2004, que envelheceu bem, tá com os efeitos legal. Se você não viu ainda, procure ver. É entretenimento para toda a família. Este é o meu primeiro trabalho literário chamado Vulgo Lobo Negro Total, da qual eu faço uso do personagem principal Lobo Negro, seu filho caçula Lobo Cinza e seus arqui-inimigos, o seu clone Cão Selvagem e o parasita Sombra das Trevas. Esses foram criados apenas para literatura. E faço uso também dos personagens do universo Gamp, 60 e poucos personagens ainda inéditos do grande público, criado em parceria com o grande Emerson Penerari, que é o responsável por essas capas. É uma produção dele. Disponível na Amazon, no Clube dos Autores, no seu livro sólido, físico, mas também no seu e-book, no seu formato digital, e está no Kindle para você ler a hora que quiser. Tem também o meu segundo trabalho literário, que se chama O Pirata Caveira contra Tudo e Todos. Eu pego um personagem que foi um coadjuvante de luxo na minha primeira trama e alço a personagem principal de sua própria trama. Só que dessa vez ele enfrenta uma doença terminal que vai levá-lo à morte. E os seus poucos mas leais amigos desapareceram misteriosamente. Então, no tempo que lhe restar, custe o que custar, ele vai fazer de tudo um pouco para saber o que houve, se ainda estão vivos ou mortos, e praticar uma rápida vingança, pois trata-se de um anti-herói. Disponível na Amazon, no Clube dos Autores, no seu formato sólido, físico e no seu formato digital, em e-book. Está no Kindle também, entra lá, dá uma vistoria, dá uma força para nós, autor nacional, autônomo. E pessoal, eu ia lançar o Andarilho ainda esse final do ano, mas devido às divergências, a preparação, não é fácil lançar um livro, mesmo que autonomamente. Então o que acontece? Vai ficar para o ano que vem. Comecinho do ano que vem eu lanço ele para vocês e trago mais informações a respeito aqui. Realmente não deu, mas aguardem que o meu terceiro trabalho literário está vindo aí. E vai trazer muitas surpresas com a produção da capa por Emerson Penerari. É isso, pessoal. A gente vai se falando. Tudo de bom para vocês e até a próxima. Está bem?